Quais são as leis que protegem as pessoas transgênero atualmente no Brasil? Bom, atualmente no Brasil não tem nenhuma lei que assegure qualquer direito, nem a trans e a nenhum dos integrantes da população LGBTI. Acho que essa é a grande dificuldade que nós ainda enfrentamos. Acho que muito preconceito, sabe, de que são alvos todo esse segmento, mas principalmente o segmento trans, porque é onde tem assim, ó, uma identidade diferente da chamada maioria. Esses, então, são alvos de mais preconceito ainda. E em outros países, como funciona essa questão de amparo legal das pessoas transgênero? Depende um pouco assim, ó, do grau de desenvolvimento do local ou não, sabe? Ainda que eu tenho dificuldade de dizer que o Brasil é terceiro mundo, é esse e aquilo, mas nós estamos muito, né, aquém em termos de reconhecimento de direitos. E nós só estamos na frente dos países que criminalizam a homossexualidade, enfim, e todas as identidades de gênero. Fora disso, não temos nada. Mas que o indispensável, isso é o que o mundo está fazendo, sabe? É a inclusão de todos esses segmentos e dos trans em particular. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre a decisão do STF, que permite que pessoas trans mudem de nome e gênero no cartório. Como nós não temos legislação, como nós temos um poder legislativo absolutamente medroso, preconceituoso, criminoso, né, que não tem nenhuma legislação, esse vácuo está sendo ocupado pelo Poder Judiciário. Né? É ele que, cumprindo o dever legal de dar uma resposta a quem lhe bate as portas, e essa função, tendo ou não lei. Depois as pessoas falam em ativismo judicial, mas no fundo a justiça está cumprindo, é quem vem reconhecendo direitos a todos os segmentos. E acho assim, ó, o mais importante até agora foi o que reconheceu a união estável e acabou assegurando o casamento. O segundo grande marco foi esse ao admitir que a população trans compareça diretamente no cartório do registro civil, se autodeclarando sem precisar nenhuma comprovação, mesmo que não tenha feito nenhuma cirurgia, mesmo que não tenha feito nenhum acompanhamento hormonal, sabe? Pois é, eu ia te perguntar agora como é que funcionava e como é que funciona antes a mudança de nome e de gênero no Brasil. É que também, assim, ó, um protagonismo da justiça. A justiça é que vinha admitindo essa possibilidade. Num primeiro momento, só admitia quando havia sido feito as cirurgias. E, mesmo assim, precisava de um processo judicial, precisava ter laudos, sabe? Audiências, ouvidas de testemunhas, às vezes, algo muito doloroso. Mas isso foi evoluindo, e acho que essa é a característica de vanguarda da nossa jurisprudência, começou a se admitir a possibilidade de fazer essa alteração mesmo sem cirurgia. Porque as cirurgias, para serem feitas, elas precisam de 2 anos de acompanhamento e depois, assim, ó, para quem não tem condições, e esse segmento a gente sabe que é vulnerável, não tem condições de pagar, particularmente isso no sistema único de saúde, no SUS, chega a levar 10 anos, sabe? Então, assim, em função desta realidade, eu disse, olha, não é a cirurgia. E depois, assim, qual é a cirurgia que traz um resultado mais eficiente, né? É quando se trata de transmulher, ou seja, a alteração do masculino para o feminino. Aí o resultado da cirurgia é satisfatório. Agora, quando se tratam de transhomens, não. A construção de um órgão sexual masculino, até hoje, no mundo inteiro, nunca apresentou, sabe, algo que se justificasse. E a maioria dos transhomens não é isto que atrapalha, sabe? Não é a questão genital, é a questão das mamas, né? E a questão da menstruação. Então, com isso e com o tratamento hormonal, sabe, eles se sentem confortáveis. E em função dessas especificidades é que a justiça começou a admitir
a possibilidade da alteração, né, sem cirurgias. E algo paliativo que também foi sendo feito e construído fora da oficialidade foi a questão do nome social, que foi uma maneira que se encontrou, sabe, para bloquear um pouco, tentar, sabe, tirar essas pessoas dessa situação completamente vulneráveis, né, de se apresentarem como sendo de uma determinada identidade de gênero e ao mostrar sua documentação é outra. Isso é algo muito excludente, né? Isso é o que leva as pessoas a não terem acesso ao mercado de trabalho, porque não tiveram acesso ao ensino, sabe? Porque foram vítimas de um bullying tão perverso e ficam um ano sem poderem ir no banheiro, por exemplo, que é dessa questão, sabe, de banheiro, qual é o que usa. Então, assim, ó, um nível intelectual, de um modo geral, bem mais baixo, né? Até porque muitos são postos para fora de casa muito cedo, porque é uma identidade sexual muito visível, ao contrário das outras, né? Gays e lésbicas não necessariamente, sabe, olha e vê. Agora, trans, sim, sabe? Então, esses são os segmentos que mais se justificam. Então, assim, isso começou esta construção, né, pelo nome social e também por a justiça admitir a alteração sem as cirurgias. Deu a feliz coincidência de que foi julgado no mesmo dia 2 ações, né? Uma solicitando exatamente isso, que até foi uma ação promovida pelo meu escritório, sabe? Pedindo a alteração sem a cirurgia, e outra da União, da Procuradoria-Geral da República, pedindo que seja feita administrativamente. Então, juntaram as duas coisas e saiu assim um pouco além da soma de um e outra, sabe? Foi um julgamento de 2 dias, eu até estive lá, quando eles queriam botar só transexuais, eu disse, não, tem que ter também, vamos botar transgênero, que é o gênero que abarca todos, enfim, sabe? Por autodeterminação e sem precisar fazer nenhum tratamento. Então, isso foi muito significativo. Só que teve uma repercussão tão... E todas as coisas, sabe? As pessoas têm medo do diferente, e, claro, os oficiais do registro civil também. Então, há toda uma resistência. Eu sempre tenho colocado e dito para todos que estão regulamentando, sabe? Essa, assim, é a marca do preconceito. Pedem tantas negativas, tanta prova de que as pessoas não estariam agindo de má fé e tal, que se torna quase inviável se obter essa alteração. Também pede prova de residência, que a maioria não tem. Às vezes não tem onde morar, não está... Assim, ó, com o nome registral é difícil ter alguma documentação que prove, porque até era um nome que não usado. Cartório atualmente. Exatamente, com essa regulamentação que está sendo feita, com essas exigências um pouco exacerbadas, exageradas e tal, ou tentando ver se a gente conduz. Mesmo com o nome, com a facilidade de ser feito direto no cartório, tem exigências que... Para fazer no cartório. Isso. Que fazem que pessoas não consigam... Goiás, que tem uma resolução que pede todas as negativas de todo o país, pelo prazo de 10 anos, nunca conseguiram fazer nenhuma ainda, né? Agora, a do Rio Grande do Sul não pede nada. Né? Porque, assim, ó, qual é a linha de argumentação? Quando as pessoas casam e querem trocar o sobrenome, que eu acho até mais significativo do que o nome, e é possível, né? Qualquer um dos noivos trocar ou os dois trocarem, não se perde nada. Ninguém precisa apresentar a certidão que não deve nada, que não tem ação, que, sabe, não tem protesto, não tem isso nem aquilo, não tem o seu trabalho, justiça eleitoral, sabe? Por que os trans vão pedir isso? No fundo, se é porque pode gerar alguma insegurança, tanto um quanto o outro, mas assim, ó,
o CPF continua o mesmo, o RG é o mesmo, o passaporte é o mesmo número. Você entende? Nada mais é feito assim exclusivamente com o dado, e ali é só o prenome que altera e tal, o sexo nem consta nessa documentação, então só o prenome com todas as outras, filiação continua sendo a mesma. Você entende? Assim, não tem por que dar margem a isso. Para mim ainda é uma dificuldade, uma resistência que os tribunais estão encontrando ao regulamentar essa matéria. As mulheres trans têm direito à proteção da Lei Maria da Penha? Sim, de forma expressa. A lei, aliás, essa foi a primeira legislação do Brasil que fez alguma referência à identidade sexual, ao dizer que está ao abrigo da lei as mulheres, independentemente de sua orientação sexual. Então, assim, quando a lei fala isso, a primeira interpretação que foi feita, então não são só lésbicas, né, que mantêm uma vivência, mas também travestis e transexuais que mantêm uma relação familiar. Nesse sentido, como é que a legislação enxerga orientação sexual, gênero, e aí eu vejo que tem transgênero, travesti, transexual, quais são as diferenças? É que assim, transgênero é um termo guarda-chuva, aliás, é a expressão que se usa no mundo inteiro, sabe? Para identificar todas as pessoas que têm um gênero diferente daquela identidade do sexo biológico, sabe? Com o seu sexo, de como a pessoa se enxerga. Essa é a grande diferença. Sabe? E assim, dentro deste grande guarda-chuva tem travestista que não necessariamente querem fazer alguma alteração no seu corpo, né? Mas se vestem de mulher, que se chama sempre as travestis, sabe? Se vestem como mulheres, enfim, mas também entra nesse universo outros segmentos, porque nós fugimos um pouco do binarismo, aquilo, sabe, tu é uma coisa ou outra, enfim. Os transexuais são aquelas pessoas desconfortáveis com o próprio corpo, sabe? Sente como se tivesse nascido no corpo errado, sabe? Eles, às vezes, se automutilam, eles querem mudar o corpo, sabe? Eles estão mal dentro do seu próprio corpo, né? Ao contrário dos travestis que não, se vestem e se identificam com mulheres, mas com o seu corpo tudo bem, né? Preserva os seus órgãos sexuais, até com funcionalidade, enfim. Mas assim, também entra aí dentro, sabe, por causa da teoria Queer, né, que diz que as pessoas têm uma identidade flutuante, uma grande zona cinza, e também se encaixa nesse conceito de transgênero. E a questão de orientação sexual, onde as pessoas transgênero entram nisso? É que assim, é feita essa distinção, né? Orientação sexual é de a quem a pessoa dirige o seu desejo, né? A pessoa que dirige o seu desejo para pessoas do sexo oposto ao seu é uma pessoa heterossexual. As pessoas que, sabe, têm desejo com relação a pessoas do mesmo sexo, sabe, essas aí têm uma orientação homossexual. Ao contrário do segmento trans, que é como a pessoa se percebe a si mesma. Não ela em relação ao outro, mas ela com relação a ela mesma. Sabe? Essa é didaticamente essa distinção. E a legislação brasileira identifica dessa forma? A legislação não identifica com nada. Não. Mas o projeto do Estatuto da Diversidade Sexual, sim, foi elaborado pela Ordem dos Advogados, que foi apresentado por iniciativa popular, com 100 mil assinaturas. Foi um movimento durante 6 anos, onde assim, se traz todas essas conquistas que a Justiça já definiu, mas é preciso lei, só decisões judiciais não é suficiente, e que criminaliza esses atos de LGBTI-fobia, como está se usando, né, de toda... Porque, apesar desses avanços e desses direitos, o Brasil foi o primeiro país do mundo onde o casamento foi assegurado por decisão da Justiça e não por lei, mas tem muitos direitos já garantidos, e agora também a população trans, né, com seu direito pleno à identidade, mas o que não temos é a criminalização desses atos homofóbicos. E é isto
que é indispensável ter, porque a justiça não pode punir ninguém, a não ser, sabe, se existe a lei dizendo que a pessoa não pode fazer aquilo. O Estatuto traz. Com certeza. E acho que assim, nós somos o país onde mais se matam população LGBTI no mundo, a cada 19 horas. Não existe nenhum país do mundo, isso é pior que uma guerra. Muda alguma coisa na legislação brasileira agora que a OMS deixa de classificar a transexualidade como doença? Na legislação não muda, porque assim, o grande temor era dizer assim, olha, se sai como uma doença, não teria o atendimento pelo SUS. Mas assim, gestação não é uma doença e atende. Vacina também não é uma doença, sabe? Mas assim, acho que muda a forma da sociedade perceber, sabe? E reconhecer, sabe? Ou seja, não são doentes mentais, sabe? As pessoas são assim. Isso é uma maneira de ser, não uma maneira sabe? Decorrente de algum distúrbio, alguma doença. Isso é muito significativo. Para finalizar, 98% das mulheres trans vivem da prostituição. A gente sabe que um corpo trans sofre muito mais que um corpo cis, né? E quais são os direitos trabalhistas das pessoas trans? Quais são os direitos de família das pessoas trans? A gente já sabe que não tem uma legislação específica, mas em caso de violência, aonde se recorre? Com certeza, se a violência ela é no âmbito das relações familiares, Lei Maria da Penha. Então, ao abrigo da Lei Maria da Penha. Sabe? Fora disso, bom, toda proteção legal de alguém que é vítima de qualquer tipo de violência, né? Só não tem sabe, essa criminalização por se tratar de um crime de ódio. Sabe? Isso é que falta, sabe, se identificar. Porque às vezes, assim, ó, há atos homofóbicos que não necessariamente são crimes, outros tipos de crimes, não lesão corporal, enfim, sabe? Mas são crimes, e aí como tais precisariam ser penalizados. Isso aí nós não temos, e é isso que precisamos ter uma legislação. De uma negativa ao ingresso na universidade ou nas escolas por se tratar de uma pessoa transexual, tem aonde se recorre? Assim, ó, acho que negativa, até porque o acesso às faculdades, às universidades, ela é por vestibular ou por esses sistemas de seleção cada vez mais sofisticados e mais abrangentes, mais universais, sabe? Então, é mais difícil, mas assim, a dificuldade é a pessoa chegar ao ponto de, sabe, ter toda a bagagem educacional que se permita chegar a uma universidade. Por isso, porque são expulsos de casa muito cedo, sabe? Muitas vezes ficam na rua e tal. São Paulo agora tem até uma casa que recolhe, sabe, essa população. E na escola a discriminação também é muito perversa e eles acabam, sabe, uma evasão escolar muito grande. Então eles não conseguem se qualificar e continuar nos estudos. Então, quer dizer assim, eles se dedicam à prostituição, mas é por causa disso, eles não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Sabe, assim, por onde a gente anda, não enxerga trans em lugar nenhum. Nem em universidades, nem em bancos, na rua, no comércio, trabalhando, sabe? Porque eles não são aceitos. Mas daí te pergunto, numa situação hipotética que a pessoa faz uma entrevista de emprego e nota-se que ela não é selecionada porque ela é transexual. Tem alguma medida cabível? Olha, na Justiça do Trabalho, né, há essa denúncia que às vezes é difícil de comprovar, né? E o que acontece de uma maneira mais frequente é que quando é feita a transição, né, das pessoas, muitas vezes então elas são despedidas por conta disso, então elas buscam ou um reingresso ou uma indenização por dano moral, que isso está sendo assegurado pela Justiça. Tem alguma coisa que tem sido assegurada? Sim. Não são valores expressivos como eu acho que deveriam ser, mas já se enxerga isso, né, que existe esse tipo de discriminação. Mas acho assim, não tanto com o nome social, porque o nome social contra os dois, mas assim, com essa possibilidade agora de se alterar de uma maneira muito efetiva e rápida, né, o nome registral,
sabe? Acho que isto acaba um pouco se eliminando, porque assim, ó, nem todas as pessoas trans tu percebe que é trans, sabe? Ela vai ter uma outra identidade, sabe? Não é só assim que vai acabar a discriminação, sabe? Elas vão ser absorvidas pela sociedade como pessoas, entre aspas, normais, né? Então, acho que isso é significativo. Mas nós temos que mudar esse panorama, sabe? Nós não temos, por exemplo, parlamentares, né, desse segmento, nem do segmento LGBTI, só temos um, né, o Jean A Luiz. legislação de cotas também não abrange as pessoas transexuais, né? Em algumas universidades tem no pós-graduação cotas para pessoas transexuais. Tem? Mas só na pós-graduação. Não, no estatuto isso está previsto. Cotas nas escolas, nas universidades e também no mercado de trabalho, né? Porque, de fato, essas pessoas elas são mais vulneráveis, mais marginalizadas, com mais dificuldade de ingressar. Acho que desta população, né, os trans têm que terem esse tratamento diferenciado. Como estão os trâmites do estatuto, assim? Tem como assinar ainda? Não, agora eles estão, já foi apresentado no Congresso, é o PLS 134/2018, sabe? Ele tem que passar por 4 comissões, ele foi para a primeira, que é da transparência, não sei o que está fazendo lá, mas um presidente da comissão avocou para si ser relator e literalmente sentou em cima. Então, assim, se não houver uma mobilização no sentido, sabe, de se fazer alguma coisa para aprovar, porque assim, ó, é uma legislação tão ampla que não tem nenhuma legislação do mundo com tanta abrangência. Porque além dessas inserções e dessas mudanças, também propõe a alteração de toda a legislação que existe, onde está escrito homem e mulher, sabe, tudo trocado para pessoas, enfim, desde a Constituição, Código Civil, Código Penal, todas elas. É bem, sabe, foi um trabalho muito demorado, né? Se levou 1 ano e meio fazendo, e depois 6 anos colhendo assinaturas. E quais são as expectativas, assim, com relação a isso? Existe um otimismo de quem participou? Este é um caminho sem volta, né? Nós vamos ter que chegar lá. De um jeito ou do outro, sabe? Não podemos mais, sabe, compactuar com esta omissão, porque a omissão até hoje era assim, não legislo para não ter nenhuma garantia de direitos. Mas só que isso não está funcionando, né? Não legisla e o judiciário, porque está escrito numa lei do ano de 1942, que na ausência de lei o juiz tem que julgar. Então, assim, ó, o juiz não está assim, se metendo de legislador, não. Está fazendo o que a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz, sabe? O juiz tem que julgar. Tem que julgar por analogia, ou seja, o que é mais perto, né? Tem que julgar pelos princípios constitucionais, que são encharcados, né, de direitos, e tem que se julgar conforme os costumes, que é um dos mais significativos, que é a realidade da vida como ela é agora, né? Então, é isso que a justiça tem que julgar, atentando a o reflexo da vida atual.